Olá, gente. Eu me chamo Warner e hoje vou dar algumas dicas de como utilizar corretamente a vírgula. O que você precisa saber para usar corretamente a vírgula? Eu vou dar duas dicas aqui. Você precisa saber pouquíssimas coisas. Duas coisas são necessárias para saber utilizar corretamente a vírgula e não sofrer mais com esse desespero de onde colocar a vírgula. Primeira coisa que vocês devem fazer é saber o que é um sujeito, saber o que é um verbo e saber o que é um objeto, ou direto ou indireto. A segunda coisa é saber a ordem em que esses termos ficam na frase. Quando eu falo ordem, é uma ordem normal da língua portuguesa, que pode ser quebrada, mas ela geralmente não é. E quando é que vai ser quebrada? Mais na frente a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Qual é a ordem natural das frases na língua portuguesa? Primeiro o sujeito, depois o verbo e por último o objeto, tá? Aí vocês podem perguntar, há casos em que não há objeto, porque o verbo é intransitivo. Certo, a gente vê isso na outra aula, mas está correto, você deve ter pensado nisso. Há casos em que eu tenho um objeto direto e indireto, porque o verbo é transitivo, direto e indireto. Correto. A gente vai ver alguns exemplos mais na frente sobre isso. Vamos lá. Então, o que você precisa memorizar é a ordem normal da língua portuguesa é S, sujeito, V, verbo e O, objeto, direto ou indireto, ou os dois aparecendo. Vamos lá, vou dar alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo, Rosinha esqueceu o celular. Rosinha é o quê? Sujeito. Verbo, esqueceu. O celular, o objeto do verbo esquecer. Tem vírgula? Não. Por quê? Porque é a ordem normal da língua portuguesa. Vamos para o segundo exemplo. As vagas foram preenchidas. As vagas, sujeito, foram, verbo, preenchidas. Aqui funciona tanto quanto verbo, quanto como predicativo do sujeito. Mas isso é um assunto para uma outra aula. As vagas foram preenchidas. Não precisa de vírgula. Vamos lá, próxima. Os livros desapareceram. Olha aí um caso em que o verbo não precisa de complemento, porque é um verbo intransitivo. Os livros desapareceram. Os livros, sujeito, desapareceram, verbo. E uma quarta frase, uma última frase. O professor entregou os livros aos alunos. O professor, sujeito, entregou o verbo, os livros, objeto, aos alunos, objeto. Os livros, objeto direto, aos alunos, objeto indireto. Seguem a ordem essas frases todas? Sim, seguem a ordem. Elas sofrem alguma alteração? Não. Portanto, não devemos colocar não devemos colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o seu complemento, chamado de objeto direto ou indireto. Agora, gostaria de chamar a atenção a uma outra coisa. Eu posso acrescentar, ao final dessas frases que eu citei, eu posso acrescentar um advérbio que tem a função de dar uma circunstância à ação expressa pelo verbo. Vamos lá. Vamos repetir as frases acrescentando esse advérbio ou esse adjunto adverbial. Rosinha esqueceu o celular mais uma vez. Novamente. Rosinha esqueceu o celular ontem. Hoje. Outro exemplo, segundo exemplo. As vagas foram preenchidas rapidamente. O modo como elas foram preenchidas. Em 1 hora. Rapidamente, a ideia é a mesma. Os livros desapareceram misteriosamente. E por último, o professor entregou os livros aos alunos na quarta-feira. O professor entregou os livros aos alunos na quarta-feira.
Esta é a ordem mais comum na língua portuguesa. Então, precisa de vírgula? Não, gente. Fez a frase, colocou um ponto. Só isso. Obrigado, beijos e depois a gente manda mais vídeos para vocês.